esta sacra palavra, para que elas pudessem ler e conhecer o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus nos deu a graça que ainda neste país, onde aproximadamente 86% talvez da população ela é cristã, mesmo diante das ramificações teológicas um pouco distintas umas das outras, mas professam a sua fé em Cristo Jesus. E Deus tem nos dado a incumbência de que nós, neste município de quase 13 mil pessoas, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, a palavra dele, dizermos em alto e bom som: aleluia, Deus, oh, glória, Jesus, e pregarmos a sua santa palavra nesta cidade. Acreditamos que muitas vidas, muitas famílias, talvez estejam passando por um crivo de situação muito difícil em suas vidas. aleluia, Deus. Entre estas situações, talvez muitos pais, talvez tenha sentido a sensação que tenha perdido seus filhos para o mundo, para as coisas errôneas desta vida. Mas acreditamos piamente à luz das Sagradas Escrituras, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Palavra esta que tem transformado vidas, que outrora vivia uma vida do pecado, mergulhada no erro, em tudo e quaisquer tipos de vícios que maculasse a sua conduta, a sua vida social, como a sua vida espiritual. Muitos destes que nós o encontramos, quando chego e diz: pastor, pelo amor de Deus, ore pela minha vida. Estou passando por um momento difícil, doloroso, por uma situação assim e desta maneira. Deus, oh, glória, Descreve Jesus. aos prantos, alguns, descreve outros com a sua voz totalmente embargada. Mas acreditamos piamente no Senhor, que o poder de Jesus Cristo, o nome de Jesus, tem poder para mudar a vida de todo aquele que o confessar como Senhor e Salvador de sua vida. Aleluia, Deus, oh, glória, O Jesus. nome de Jesus que tenha sido impedido talvez de ser anunciado em alguns países trancados, fechados totalmente, para que esta mensagem ela não alcance as vidas, onde regimes totalmente totalitários têm impedido que o evangelho fosse anunciado. Mas nós louvamos a Deus que pela graça do Senhor Jesus, Oxalá se Baratama nesta noite estivesse com seus ouvidos atento a saber que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for pela sua santa e divina Oh, glória a pessoa. Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando assim nós pensamos, analisamos, fazemos uma exegese textual, acreditamos que as condenações pelos quais são descritas, e algumas delas eu quero chamar a sua atenção. Talvez a mais temerosa entre elas é chamada a condenação eterna. É onde o ser humano, diante de todas as oportunidades
que lhe é propiciamente dada a ele. Ele trancafia o seu coração, o seu entendimento, para que Jesus não entre na sua vida. Aonde a palavra de Deus não encontra espaço no seu viver. Mas escute, em nome de Jesus, houve uma época na história da humanidade em que a palavra de Deus foi totalmente proibida, porque sabiam as pessoas que assim ditaram as regras, as normas ditatoriais, para que não tivesse acesso a esta palavra, porque queria que uma massa de pessoas, de gerações e gerações, fossem totalmente manipuladas pelos seus pensamentos, pelos seus achismos e pelos seus dogmas. Queriam uma massa totalmente desconhecedora da verdade. E quem é a verdade? A verdade encarnada é Cristo Jesus. No grego é o Logos, é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus. Aleluia, Deus! Ele é aquele pelo qual os apóstolos viam e vislumbravam os seus feitos de maneira gloriosa. Talvez alguns não tinham o conhecimento profundo na Torá, nos escritos sagrados, para entender o que estava acontecendo naquele contexto em que eles estavam vivenciando. Oh, glória a Deus! Mas eles ficavam surpreendidos, perplexos, ao ver um galileu, um homem simples, de um lugar simples, de uma família simples, efetuar tantos feitos e maravilhas. Mas aquele homem conseguiu algo tão tremendo, porque ele tinha um carisma inigualável. Por onde ele passava, as pessoas eram atraídas por aquilo que ele era e por aquilo que ele fazia. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Entenda, Ibaretama, em nome do Senhor Jesus. Não estamos nesta via pública para ferir, para agredir nenhuma fé denominacional que você tenha sido ensinado desde as suas raízes do berço familiar seu. Não! Estamos nesta noite a declarar que o mesmo Jesus que no seu ministério terreno por 3 anos declarou, ensinou, viveu, mostrou e revelou e se reverbera até os nossos odiernos dias, uma palavra que é viva, que é poderosa e que é capaz de transformar a vida do pecador em uma nova criatura para servir e adorar. Oh, aleluia, Deus! Oh, glória, Jesus! Quando eles olhavam para Jesus e diziam: não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele daquela família simples? Sim, era. Mas aquele homem chamado Jesus um dia se depara com um homem que estava à margem de um caminho. E aquele homem grita desesperadamente, chamando o filho de Davi para que eu tivesse misericórdia dele. Todos os seus que estavam passando ali mandava que ele calasse, tentando silenciar a sua voz para que não clamasse o nome de Jesus. Talvez quantas pessoas ou situações às vezes tentam nos silenciar, nos amordaçar, para que não chamemos o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o nome
aonde as Sagradas Escrituras diz que um dia todo joelho e toda língua o confessará que Ele é Senhor dos céus e da terra. Aleluia, Deus! Oh, glória, Jesus! O nome de Jesus é tão poderoso, tão tremendo, que abala todas as estruturas de todos aqueles que na verdade um dia rebelaram-se contra Deus. Que também há um reino, onde as Sagradas Escrituras, o reino do mal, que impera agindo com a humanidade, levando a descrer em Deus, a não acreditar no Criador, a não acreditar no Filho de Deus, a não acreditar nesta palavra, levando as pessoas a dizer: não existe vida após morte. Isso é uma balela do invencionismo dos protestantes, ou de quem quer que seja, ou do papel que se cabe tudo. Queridos, todos os livros históricos que nós os lemos na academia, na faculdade, seja onde for, na vida escolares, nenhum desses livros, dos nomes que por mais relevante que você o conheça, foi capaz de perdoar a vida de um ser humano e fazer dele uma nova criatura, capaz de pregar para outros e ser ele ou ela um testemunho vivo do poder de Deus. Os nomes destes homens contidos nos livros de história, ou dos maiores pensadores ao longo de todo o tempo. Talvez você, um estudioso, tenha alguns nomes em mente que você poderia pensar ou recitar. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele foi aquele que veio e mostrou algo não somente dentro de uma retórica perfeita, capaz de mexer com a psique humana, com as emoções humanas e fazer que um povo se rendesse. Mas Ele foi a prova cabal de tudo quanto Ele falava, Ele era. Por isso o escritor de Hebreus diz, no início do livro, Ele é a expressão exata do seu ser. Sabe o que é isso? Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus fez, Ele era uma testemunha viva do poder glorioso que Ele tinha. Aleluia, Deus! Oh, glória, Jesus! Poder este que Ele diz: a vocês eu vos dou todo o poder, para que vardes, anuncieis o meu evangelho, para que ensinem as pessoas o caminho que elas devam andar. Aleluia! O caminho pelo qual um dia eu estava talvez como um Bartimeu, sem entender, cego, sem perceber, até que um dia a emoção, o desejo de conhecer Deus bate mais forte dentro de mim. Lembra quando outrora eu iniciei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Eu lembro que há muitos anos atrás, na cidade de Ocara, num povoado chamado Curupira, eu ouvia um senhor de idade, aqueles adolescentes que estavam ali. Ou nós estávamos ali quando eu estava com meu pai gradeando terra. E eu gostava de ouvir aquele senhor de idade que creio que ainda vive, por nome João Chaves. E todas as vezes que eu chegava com seus filhos, que nós chegava do campo de futebol e adentrava o seu lar para tomar água, conversar, e ele olhava para mim e dizia: moço, senta aqui. E eu sentava, e ele começava a pregar para mim, ele começava a falar de Jesus para mim. Os seus filhos olhavam, Gustavo, e diziam assim: pai, é nosso convidado, pai. E eu olhava para eles: não, deixa ele falar. Por
porque eu achava maravilhoso ouvir as histórias que aquele senhor pregava. E ele contava cada história linda de Jesus, nos feitos de Jesus. E aquilo começou a mexer com a minha estrutura. Começou a quebrar, a tirar, a remover tudo aquilo que não era bom, que estava na minha vida, na minha prática, no meu comportamento. E isso suscita em mim uma mudança. A tal ponto que alguns colegas começam a dizer: Neto, tu estás diferente. Era a palavra que estava rompendo, que estava adentrando o meu coração e estava começando a fazer uma limpeza, uma lavagem espiritual na minha vida, removendo toda a sujeira, tudo aquilo que não prestava, meu amigo Gustavo. Quando é no dia 23 de janeiro de 1993, quando eu chego na Oiticica, estava ali alguns irmãos, e alguns deles disseram: Neto, vamos subir ao monte, subir a serra conosco. Eu digo: mas o que vocês vão fazer lá? Ele disse: não, nós vamos para lá, porque lá nós vamos orar lá em cima. Eu disse: orar? Sim, vamos conosco. E eu fui. Deus, oh glória a Jesus. Quando chego lá e eu vejo, eu começo a chorar incontrolavelmente. E eles olham e não entendem, mas eu senti uma alegria tão grande quando me falavam. E dizia: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Louvava com o violão ali, como o presbítero Peixoto estava aqui, e começava a cantar hinos maravilhosos que até hoje eu ainda louvo. E eu comecei a chorar. Um garoto de 16 anos de idade. Aleluia, Deus, oh glória. Quando é a noite, eles dizem: queremos você num culto. Eu digo: eu vou para o culto. Quando eu chego no culto, queridos, e para mim chegar lá, foram convites de todas as formas para mim ir a lugares que não eram viáveis, que não era bom. Os meus colegas começaram a dizer: Neto, vem para cá, nós vamos ali, vamos a canto fulano, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Eu disse: não, mas eu tenho um compromisso. Tu vai para onde? Eu vou ali onde estão os crentes. Não, cara, tu tá louco. Meus amigos, que eu tinha como amigos, eu digo: não, mas eu dei a minha palavra e vou. E fui. Aleluia, Deus, oh glória a Jesus. Quando chega a noite, quando é no final, irmão, quando aquele pregador ele faz o apelo, eu não aceitei Jesus numa normalidade como às vezes eu vejo. Eu aceitei Jesus gritando, chorando. Alô, Deus, oh glória a Jesus. Eu caí de joelho no meio daquele salão, aos gritos, dizendo: eu quero Jesus. Quando eu aceito Jesus, antes eu tinha tido uma curiosidade tão grande de ler esta palavra, só que era num livro maior do que este, do que está aqui, muito maior. E comecei a ler isso, começou a se despertar pelas histórias que aquele senhor de cabelos brancos contava para mim. E tantos feitos, talvez eu estava ali como Bartimeu gritando no meio da estrada. Na vida, às vezes nós temos ciência que Deus, Ele está ali no caminho da minha trajetória, da minha vida. E às vezes talvez você possa estar em silêncio, mas quem de fato quer mudança tem que clamar por Ele, chamar o nome dEle, gritar por Ele. Deus, oh glória a Jesus. Aleluia. E quando alguém chegava e disse: cala a boca, não grita, deixa de incomodar o mestre, aí que Bartimeu gritava, e gritava mais alto por Jesus, a ponto de Jesus parar ali. Aleluia, Deus, oh glória a Jesus. Jesus diz: chama esse homem. E quando aquele homem vem e chega até a Jesus, Jesus o indaga e pergunta: o que tu queres? Ele disse: mestre, eu quero ver.
A cegueira espiritual, neste caso literal. Mas a cegueira espiritual nos impede de ver Jesus, que está tão perto de nós. Às vezes não conseguimos entender porque tantos livramentos, porque tantas coisas Deus está permitindo, está nos guardando, está nos reservando. Sabe por quê? Porque quando Pedro começa a descrever, Pedro vai falar de salvação. E o que é salvação? É dádiva, é presente de Deus. É aquilo que Deus reservou para você, que o dinheiro não pode comprar, que nada do que você tem de valor humano, material, não serve de nada. Mas o que pagou o preço, e preço de sangue, foi Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Aleluia, Deus, oh glória. Nenhum ser humano pôde fazer o que ele fez, mas ele fez por amor. Amor a mim, amor em Baratama, amor ao mundo inteiro. E quantas vezes apenas numa gesticulação labial, eu abro os meus lábios e digo eu amo a Deus e nego com a minha vida. Aleluia, Deus, oh glória, Jesus. É um amor apenas de expressão verbal, e não de vivência, e não de comportamento, não de exatidão. Por isso ele diz, quando a igreja, ela entende isso, ela compreende que na verdade, Jesus, ele é seu Senhor, Ele é seu Deus, Ele é seu Rabi, Ele é seu Mestre. Ele é aquele que é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pão que nutre a nossa alma. Jesus, revelando-se nesta palavra, Ele diz que a palavra dEle é o alimento que nutre a minha vida para com Ele. Jesus, abençoe, Jesus. Ele diz que é a nossa proteção, trazendo a alusão como escudo, aquele que nos protege do mal. Não se preocupe em seu coração, amigo. Talvez seja aquilo que um dia pairou no meu. Como vai ser? Mas se eu for aceitar a Jesus, como vai ser a minha vida da agora em diante? E os meus amigos vão escarnecer de mim, vão rir de mim, vão me ridicularizar, não importa. Jesus, Ele é aquele pelo qual eu e você, por mais que nós percamos algo nesta vida, Ele diz, os vossos nomes estarão escritos no livro da vida. Aleluia, Deus, oh glória, Jesus. Aquilo que um dia o meu pai, talvez você desejasse que o seu pai lhe desse, e você nunca galgou, você nunca alcançou, você nunca teve. Talvez fosse o amor afetivo de um pai para com o filho, você não teve. Talvez fosse algo material que você desejasse e você nunca teve. Eu não sei qual foi a sua frustração, mas te garanto algo. Jesus, Ele é um pai, que é aquele pelo qual Ele quer abraçar você, tomar você sobre uns braços e dizer a você, ainda que tua mãe não te amamentasse, ainda que a tua mãe te abandonasse, eu, Senhor vosso Deus, jamais te abandonaria. Oh, glória a Deus! Te deixaria. Aleluia, Jesus! Sabe por quê? Porque existe em mim, existe em você uma decisão. E Deus, Ele respeita a sua decisão, por mais que Ele é Deus. Mas a decisão, ela é subjetiva, ela é pessoal. É você e Deus. Por mais que eu deseje, por mais que eu ore, mas unicamente que pode tomar essa decisão é você. Aleluia, Deus! Quando ele chega e diz, mestre, eu quero ver, Jesus diz imediatamente para ele, então vejas. E ele enxerga. Você vai enxergar um mundo
que outrora você não via. O mundo que talvez você vê é um mundo da euforia efêmera, passageira, transitória. Um mundo glamouroso que Satanás demonstra ser tão prazeroso para que o homem cada vez mais se afaste de Deus. Mas a maior alegria não é estar numa farra contínua de mergulhar-se numa garrafa de álcool ou se entupir de entorpecentes na sua vida. A maior alegria está quando você tem a plena liberdade de dizer que agora é livre, que as cadeias do pecado e dos vícios não mais lhe prendem, porque Jesus te libertou e você pode adorar e glorificar o seu santo nome. Glória a Jesus. É isto pelo qual a Bíblia diz, e ele veio para destruir o império das trevas. O império imposto hoje pelo inimigo, a Bíblia diz, há principados, há dominadores, há seres que agem em cidades, em estados, países, continentes, sobre a subserviência a Satanás, ao diabo, ao inimigo de Deus, que fez que o homem desde o princípio pecasse e ainda o tenta para que peque, desobedecendo a Deus de forma prazerosa, aonde há o prazer da iniquidade, no pecado. Mas a palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Deus! O papel fundamental de Jesus, primeiramente, é o amor dele para com a sua vida, para com a vida da humanidade. Aleluia, Deus! Glória. Para que nós não nos percamos em nossos caminhos, mas que nós venhamos percorrer o caminho de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Nos meus caminhos, eu me perco, eu me desvio, eu me afasto, eu me machuco, eu me frustro, eu me decepciono. Mas o caminho de Deus é um caminho santo, é um caminho que me traz alegria. Mesmo passando por lutas e dificuldades, como um dia alguém disse, eu conheço a vida desta irmã, tantas lutas, tantas batalhas, o marido é assim, assim, desta forma, e começou a descrever de forma negativa. E quando alguém pergunta para ela, mas por que você é tão feliz? Vivendo essa vida que você vive, sendo maltratada desta maneira, ela diz, a minha alegria não está no meu esposo, a minha alegria está em servir e adorar a Jesus. E eu creio que um dia Deus há de salvar a vida dele. E hoje aquele casal serve e adora ao Senhor. Este evangelho que nós pregamos hoje, pelo consentimento de nossos irmãos, nos dá a graça, glória a Jesus, de estarmos à frente de suas residências, para dizer que Jesus é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o Santo dos Santos, que Ele é o único digno de ser adorado entre os homens, que Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso intercessor, para que nós, mesmo diante de nossas decepções, mesmo diante dos momentos mais difíceis e dolorosos de nossa vida, Jesus, Aleluia, Ele está com Deus, seus ouvidos abertos e atentos à oração que nós fizermos neste lugar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face,
se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então estarão abertos e atentos os meus ouvidos, diz o Senhor. Oh, glória Sabe o que a Deus está Deus! dizendo? Aleluia, Jesus! Não cessem, preguem. Talvez alguém possa ter dentro, no ápice da sua falta de entendimento, dizer: mas a rigidez dos corações de muitas pessoas, ela é terrível. Não tem problema. Deus manda um profeta pregar para um vale que ninguém dava nada. Havia um grande e numeroso exército de ossos sequíssimos, que trazia dentro da simbologia bíblica espiritual da condição que Israel estava ali, afastado de Deus, apóstatas, que estava se prostituindo com a cultura de outros povos e de suas religiões. Mas um Deus que é benigno, que é amoroso e misericordioso, não quer que nós percamos o contato com Ele. Mas Ele diz: Ezequiel, pregue. E Ezequiel começa a profetizar. Profetiza, Ezequiel. Haverá um momento que você não vai entender, que haverá pessoas que sairão de suas casas, dos lugares onde estão, gritando e dizendo: eu quero Jesus, eu quero confessar Jesus, eu quero aceitar a Jesus. Talvez chegarão embriagados, talvez drogados, talvez todos sujos, mas em nome de Jesus, os seus ouvidos conseguiram ouvir e entender que a voz de Deus os chamava para se encontrar com Ele. Oh, glória a Jesus! Fique de pé nesta noite, porque o tempo é chegado. Haverá um barulho santo nesta cidade, de despertamento, um barulho de salvação. Talvez para alguns possa ser incômodos, mas para outro as boas novas estão chegando. O Evangelho está sendo pregado nesta cidade, e nós não cessaremos, porque cremos que Deus levantará um grande e numeroso exército de homens e mulheres, jovens e crianças, que se renderão aos pés do Senhor. Deus, oh glória a Jesus! Você crê nisso, irmão? Não saí de minha casa Oh, glória a Deus! para estar aqui, para animar uma plateia. Oh, glória a Jesus! Não saí de minha casa Aleluia! para apagar o seu ego, Abençoe, Jesus! ou para causar um emocionalismo em você. Não. Saí de minha casa com o único intento de minha alma, de pregar o santo Evangelho, de dizer quão bom Ele é. Aleluia. Um dia um homem estava há 38 anos sofrendo e dizia assim: olha, quando Jesus disse que era ser curado, ele disse: mas mestre, sempre alguém vai mais rápido que eu e pula lá dentro das águas. Peguei, deu uma apertada. Porque vem um anjo em determinado tempo e ali faz um rebuliço das águas e alguém quer pular daquela. Talvez isso é uma analogia minha, é uma conjectura. Cadê a pessoa? Talvez Jesus olhe e disse: mas você sabe quem está Tá ali, vem andando com ela. Só eu que curo, só eu que saro. Cadê? Quer ser curado? Ele disse: eu quero. Cadê a Bíbliazinha? Levanta e anda. Pega o teu livro e anda. Vai pra ali, vem com ela. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem é sarado, é curado. Eu entendo que a hora é chegada, irmão. Não há mais tempo. É tempo de que nós nos despertemos em oração e preguemos o Evangelho em cada rua, em cada esquina desta cidade. Alô, Não sei Deus! quantos se Glória a silenciaram, onde a Bíblia diz que Elias foi considerado o perturbador de Israel. Aleluia, foi Deus! Glória a Jesus! Uma igreja que ela não é perseguida, que ela não é apontada, que ela não passa por esses crímulos, onde a palavra de Deus me descreve:
fria, mas nós queremos estar aceso pela graça, pelo poder, pela presença do Espírito Santo. Talvez vai perturbar, mas haverá profeta nesta cidade que vai pregar o evangelho puro e genuíno aos corações dessa gente. Aleluia, Deus! Glória a Jesus! Oh, Espírito Santo! Aleluia, Deus! Oh, glória a Jesus! Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram mal. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga os seus passos e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Alguém nessa noite que deseja reconciliar-se com Deus, entregar sua vida a Cristo, queremos orar por você. Queremos clamar pela sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Há mais alguém que deseja reconciliar com o Senhor? Nesta noite, em nome de Jesus, voltar aos caminhos do Senhor. Talvez você esteja afastado, distante. Talvez você não tenha ido totalmente mergulhado no mundo, mas um pouco distante de Deus. Tem alguém nessa noite? Quantos desejam oração nesta noite, em nome de Jesus? Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Queremos pedir uma bênção para cada vida, para cada família de Ibaretama. Aos teus filhos, tuas servas, teus servos que se reúnem e congregam nesta noite, nesta via pública em frente à casa do irmão Gustavo, de sua esposa e de sua família. A todos os vizinhos que nesta noite ouviram a tua palavra, que o Senhor possa abençoar Ibaretama, cada família. Talvez, Senhor, esteja passando por momentos tão difíceis, dolorosos, dificultosos, Senhor, com seus familiares. Aleluia. Jesus, alguns talvez estejam afastados dos teus caminhos, mas traz de volta. Abençoe esse adolescente, Senhor, para a glória que há no seu santo nome. Derrame sobre ele a tua graça, a tua unção, o teu poder. A este moço, Senhor, que corajosamente vem a ti e reconcilia contigo. Abençoe sua vida, fortaleça. Abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado pelas bênçãos. Queremos abençoar a vida do Gustavo, de sua casa, de sua família. Que a tua presença esteja sobre este lar, sobre esta família. Nós queremos em teu nome, Senhor, assim te pedir. Assim, meu Deus, o abençoe de maneira gloriosa, tremenda e poderosa. A cada irmão nesta noite, abra suas mãos. E as bênçãos do Altíssimo, o poder de Deus, a unção, as consolações do Santo Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, desde agora e para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.